Hugo Hayek é um artista visual cujo cerne da sua produção artística está voltado para o exercício crítico do status quo da pintura. Sua produção desenvolve-se a partir de um lugar sem limites, materiais, teórico-conceituais ou técnicos. A partir do conceito de pintura, o artista pensa a pintura como um conceito. Se, historicamente, a pintura valeu-se de preceitos, hoje superados, como a beleza ou o virtuosismo, não significa que adotar os seus opostos garanta a sua legitimidade. Há de se considerar uma estrutura que pré-existe à obra e que, de algum modo, corrobora na sua legitimação ou não. O filósofo da arte Arthur Danto define tal estrutura como o sistema das artes, ou seja, um conjunto de elementos que define o que pode ser considerado arte e que envolve uma filosofia ou teoria que permeie o pensamento-obra, a inserção do artista nas instituições, museus, galerias, críticos, curadores e especialistas, e a reciprocidade da produção do artista frente aos desejos das instituições e do mercado de arte. Assim, se as questões que envolvem a arte hoje refletem a sua produção, a discussão crítica frente a tal modelo também possui legitimidade. A produção artística de Hayek, apesar de abordar questões referentes à pintura, pode-se dizer também focada num espectro mais amplo. Joseph Kosuth, em 1969, aponta para a clara posição assumida pela grande maioria dos artistas no que se refere à extinção das categorias artísticas como especificidades limitativas e na adoção de uma linguagem conceitual destinada ao pensamento. De acordo com Kosuth, ser um artista hoje significa questionar a natureza da arte. Se questionamos a natureza da pintura, não podemos questionar a natureza da arte. Se um artista aceita a pintura ou a escultura, ele aceita a tradição que a acompanha. Isto devido ao fato que a palavra arte é geral e a palavra pintura mais específica. A pintura é uma espécie de arte. Se pintamos quadros, aceitamos sem dificuldade, sem esforço, a natureza da arte. Aceitamos, portanto, a natureza da arte como sendo a tradição europeia de uma dicotomia pintura-escultura, conclui. Passadas algumas décadas desde a fala de Kosuth, observamos que abordar questões sobre a pintura e a sua tradição não exclui o aberto que envolve a arte de um modo geral. Ou seja, falar sobre, nas palavras de Kosuth, a natureza da pintura através da natureza da arte e vice-versa, abordar temporalidades distintas como questão do tempo presente não é, de modo algum, uma limitação, senão uma implicação estrutural e temporal que não pode e não deve ser ignorada.
É neste contexto que a produção de Owaiyek opera. O artista aborda criticamente questões da pintura sem isolá-las de um contexto estético geral que, inclusive, a engloba. Assim, suas pinturas podem variar de estruturas tridimensionalizadas a outras aparentemente mais tradicionais, mas que, contudo, utilizam materiais ou técnicas absolutamente voltadas para questões experimentais, conceituais, atuais, hibridizando-as. Corrobora neste processo de hibridização estética a inserção da escrita nas suas pinturas. Historicamente, desde que a pintura conferiu duplicidade ilusionista da realidade, as imagens possuíam um poder de comunicação. A famosa frase do Papa Pio VI corrobora em tal reflexão, ao considerar que as imagens falam aos olhos dos iletrados o que as letras não podem fazê-lo. A inserção da escrita no âmbito das artes visuais possui significativa relevância de dois modos: na sua inserção dentro da obra ou como título da mesma. Sua presença dentro da obra, ou seja, como sua parte estrutural, localizamos em vários momentos distintos na história da arte, com abordagens diferenciadas que variam entre situações de concretude, nonsense, conceitualismo, ficção, narrativa, dentre outras. Quando a escrita torna-se parte relevante da obra através do seu título, a obra é alimentada ou direcionada a questões que, de forma colaborativa com as imagens ou formas, dão sentido à mesma. O filósofo italiano Giorgio Agamben aborda a questão da palavra, especialmente no que se refere à sua relação com a linguagem, com a política e com a condição humana. O filósofo considera a palavra como algo além de um mero meio de comunicação, senão como um instrumento capaz de moldar a realidade e a experiência. Agamben discute a relação entre a palavra e o poder, concluindo que a linguagem pode ser tanto libertadora quanto opressora. De acordo com o autor, a palavra tem um papel fundamental na constituição da vida social e política, refletindo sobre como a linguagem pode criar e transformar significados. A escrita das pinturas de Owaiyek surge como parte da estrutura da pintura, quando a sua cor manifesta-se picturalmente acordada ao contexto da obra, ou seja, seu caráter conteudístico e imagético são indissociáveis. A escrita está na pintura, assim como a pintura está na escrita.
A partir de uma escrita irônica, respaldada pelo conhecimento, o Hayek utiliza a pintura como um meio de exercício crítico e tautológico sobre si mesma e sobre o lugar que ocupa no mundo. As questões que fazem parte da realidade hoje, especialmente aquelas que transitam pela esfera plástico-formal, interessam ao artista. Se para o artista alemão Ime Nobel tudo no mundo é pintura, rompendo assim com hierarquias estéticas tradicionais, o Hayek se apropria de referências de uma cultura popular para, mais do que pensar a pintura, refletir sobre as possibilidades de desenvolvimento plástico formal hoje. Na sua pintura Pano de Prato, de 2024, o artista se apropria ou faz uma citação de uma estampa de uso popular, cuja estrutura agora constitui-se como uma estrutura pictórica, ou, nas palavras de George D. Huberman, como uma hipótese pictural. De outro modo, quando o Hayek se apropria da estética de uma marca icônica na sua pintura Marca Louis Vuitton, de 2023, o artista retoma a questão do valor de uma obra de arte. O ouro, associado à logomarca, confere uma valoração que supera quaisquer outros atributos que a obra possa vir a ter. Se o mundo, a realidade factual, constitui-se como referência de reflexão crítica da arte, de um modo geral, na pintura torna-se mais complexa, tendo em vista a sua fusão com questões históricas que tal disciplina impõe. Na sua pintura Meu Pequeno Mondrian, ou noutra, Meu Pequeno Mondrian Gostosinho, ambas de 2024, o Hayek mantém a mesma irreverência estética do seu Pano de Prato, contudo agora abordando um pintor icônico. Suas temporalidades se mesclam. Nestas três pinturas não há a presença da escrita no plano pictórico. Contudo, a sua presença como título de obra dá a dimensão crítico-conceitual necessária para, de certo modo, ativar as suas pinturas. As referências históricas acordam-se às questões da estética atual. A presença do ouro traz a sua tradição histórica, Egito, Bizâncio, Gótico, Giotto, Klein, quando temas também históricos são abordados, como por exemplo, através da escrita, única, perfeita, original, erudita, ou seja, palavras que remetem ao status quo da pintura quando se manifestava como uma obra-prima.
O uso do ouro em algumas das suas pinturas alude a questões de valor da obra de arte, ao seu passado histórico, além de promover uma espécie de desmaterialização que o seu brilho reflexo promove. Sua pintura Lágrimas de Ouro, de 2025, faz lembrar de outro. Contudo, prevalece a sua dimensão conteudística na sua contradição. Em que situação, a não ser histórica, o ouro traz lágrimas? No seu tríptico Pinturinhas Gostosinhas de 2024, Hayek recorre à fatura da tradição. Contudo, seu título de algum modo minimiza o peso histórico das suas referências. A conciliação do adjetivo gostosa e seu diminutivo cria um hiato entre a pintura do artista e a sua referência histórica. O exercício crítico de Hayek rompe com a hiper-hierarquização das pinturas históricas, humanizando-as de certo modo. Neste contexto, o lugar da pintura é fator relevante no olhar crítico do artista. Ao banalizar a sua existência, quando lhe dá uma utilidade cotidiana, como em suas pinturas Pintura para Estante, de 2024, ou Pintura para Esconder o Molden, de 2025, o artista retoma um tema recorrente desde os anos de 1960, o lugar da pintura. Assim, estas duas pinturas de Hayek assumem uma configuração objetual, quando a sua lateralidade, a sua tridimensionalidade importa. Como objeto, tal qual nas intervenções pictórico-arquitetônicas, a pintura assume o espaço real, o lugar da experiência, o lugar da vida cotidiana, contrariando a sua existência sacralizadas em galerias de arte e museus. O caráter irônico presente nas suas pinturas refere-se a questões, de algum modo, superadas ou contraditórias, quando indica a necessidade de reflexão crítica sobre a disciplina pintura a partir de uma ótica atual, sem, contudo, descartar a sua memória, o seu percurso. Quando o artista utiliza fatos do tempo presente como motor para a realização de uma pintura, promove uma atualização do fazer pictórico. Na sua pintura Chá Revelação, de 2024, o Hayek se apropria de uma prática recorrente na atualidade, quando os pais tomarão conhecimento do sexo da criança. Assim, as cores rosa e azul estão sempre presentes em tais rituais e aqui convertem-se numa pintura naturalmente crítica quanto à necessidade de tal evento.
Na sua pintura intitulada Grávida de Arte, de 2024, revela sua abordagem como deslimite. Não existem preceitos que determinem a sua abordagem crítica. Assim, o caráter nonsense desta pintura objetual refere-se ao fato de Hayek, repetindo, não isolar a pintura do contexto geral que a engloba. Sua pintura está grávida da própria história da arte, de todas as suas experiências e rupturas. Finalmente, as pinturas de Hugo Hayek são experimentos independentes que valorizam a reflexão crítica sobre tudo aquilo que faz parte da vida e da arte. Sua pintura manifesta vontade de preservação de tal disciplina de natureza histórica, contudo, a partir de novas bases, de novos olhares, de novas formas de pensamento.